A presença de Deus é real neste momento. Como foi declarado nesse louvor, Deus pode trazer cura, pode trazer restauração. Deus pode mudar a história da sua família. Feche seus olhos. Querido Deus, Tu és o único poderoso. Tu és quem pode trazer paz, alívio, tranquilidade. Muitas vezes nós buscamos nas nossas forças para tentar lutar contra as obras do inimigo, contra quebrar as correntes, sair diante das trevas. Mas o Teu nome é santo, é poderoso e traz vida, traz cura, traz restauração. E isso pode não só impactar a sua vida, mas pode impactar a vida da sua família. Aquele que crê, diga amém. Podem sentar, queridos. Como é alegria poder estar aqui mais uma vez, fazendo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Vamos ver se os irmãos aí estão atentos ao nosso calendário anual. Nós estamos esse mês, vamos trabalhar com qual legado? Um legado de integridade. Puxa, que tema, hein? E hoje a minha mensagem vai ser o valor da integridade. Aí eu fui no nosso amigo, né? O Aurélio, mas não é o pastor Aurélio, é o dicionário. E ele nos diz o seguinte: integridade é uma qualidade ou virtude que se refere a uma pessoa que age de forma honesta, justa, ética, proba. Proba quer dizer uma pessoa de caráter, com conduta reta, é sinônimo de retidão, imparcialidade e honestidade. Uma pessoa íntegra é tida como responsável, tem crenças bem alinhadas. É verdade que o crente íntegro, ele tem crenças bem alinhadas? Concordam? Tem convicções bem definidas. Confere? E um alto nível de dedicação ao que se propõe a fazer. Também é verdade? Quem tem, está compromissado, tem integridade com aquilo que fez o compromisso, ele é dedicado. Ser íntegro é um pré-requisito básico para viver em sociedade e também para ser um servo de Deus. Se eu não for íntegro, eu consigo viver em sociedade? Não consigo viver nem dentro da nossa família se a gente não for íntegro, imagina na sociedade, né? Vamos lá, alguns adjetivos de uma pessoa íntegra. Mantém a mesma conduta em qualquer lugar ou momento. Se tem alguém vendo ou alguém não vendo, ele tem o mesmo posicionamento. Eu não posso chegar e dizer: o Biratã, eu sou assim, assim, assim. Quando ele vira as costas, eu chego lá perto do Lucas, e do Lucas eu faço totalmente ao contrário. Eu tenho que ser a mesma pessoa quando estão vendo ou quando não estão vendo. Isso é integridade. Age dentro das suas convicções. Eu preciso viver o que eu falo, o que eu prego. Eu sou cristão, eu tenho que agir como cristão. Respeita as diversidades. Nós todos aqui somos várias pessoas, nós temos opiniões iguais, mas nós temos que saber respeitar. Podemos discordar? Sim. Discordar faz parte do processo para a gente evoluir. Nem sempre a minha opinião vai ser melhor. Talvez a do meu irmão vai ser melhor do que a minha. Mas aí o que acontece? A gente vai discordar, vai conversar e a gente vai se alinhar na melhor alternativa possível. Tem um jeito certo de evangelizar as pessoas? Não. Cada pessoa tem um jeito, um temperamento diferente, e eu vou ter que abordar cada pessoa de um jeito. Ajuda o próximo sempre que possível. Vou conseguir ajudar todas as vezes? Não. Vou conseguir ajudar todas as pessoas? Não.
mas eu tenho que me dedicar para sempre que possível poder ajudar o maior número de pessoas. Muitas vezes não vai ser financeiramente, vai ser com uma palavra, vai ser com uma palavra de incentivo, engajamento. Ó, você é capaz, você consegue, vai lá, faz o Enem, você vai se sair bem, você consegue, você tem capacidade. Eu estou dando uma palavra de incentivo. Muitas vezes pessoas desistem de projetos, de propósitos, porque não recebem uma palavra de incentivo. Não age de má fé. Isso na nossa sociedade hoje em dia está bem difícil, né? Quantas pessoas a gente vê aí anunciando uma moto, uma coisa a um preço bem barato, você vai lá e vai, não sei o quê, pode fazer o pagamento aqui, pode vir buscar a moto, já é um esquema que ele pegou a foto da moto de alguém que anunciou, fez, e de repente você vai e paga, e daí depois o que acontece? A moto não existe. Jogos de azar, hoje que está a febre, né, o tigrinho, tem outras coisas aí, que a gente só faz fazer perder dinheiro. Quantas pessoas a gente já viu que se mataram, que perderam todos os bens da sua família por causa do jogo? Então o quê? São pessoas que agem de má fé. E nós também precisamos arcar com as minhas responsabilidades, com as nossas responsabilidades. É muito fácil, nós vemos já desde o princípio, desde Gênesis, a cultura de sempre colocar a culpa no outro. A Eva comeu do fruto proibido, ela jogou a culpa em quem? Aí Adão foi e comeu, ele jogou a culpa em quem? Na Eva e ainda por cima em Deus, que foi dizer, a mulher que tu me deu. Como se dissesse assim, eu não pedi nada, tu deu, ela fez eu errar, agora a culpa é dela, e a culpa é do Senhor que me deu ela. Mas Adão tinha a possibilidade de dizer, não. Então o que acontece? Quando a gente não arca com as nossas responsabilidades, nós não assumimos os nossos erros, e tentamos achar desculpas, achar culpados, nós não estamos sendo íntegros. João 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Ele diz o seguinte: não amem o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, eu queria te perguntar, como hoje está o seu relacionamento com Deus? Onde estão os seus desejos? Os seus desejos estão na vontade do Pai ou estão nas suas vontades? Nas vontades da carne? Interessante, né? Nós vivemos uma inversão de valores nos nossos dias, onde que ter caráter, ter integridade, saiu de moda. A moda agora é fazer o que todo mundo faz, o cara está fazendo, eu vou fazer também. E a tendência da sociedade é buscar a moda. Se faz um cortezinho desenhado no cabelo aqui assim do menino, todo menino quer, não é verdade? Pelo menos o meu, quando vê os meninos assim, já pai, meu filho, vão cortar cabelo. Pai, eu quero fazer um raio bem aqui, ó. Deve ser hoje o barbeiro não sabe fazer. Então o que acontece? A tendência nossa do ser humano é ir de acordo com a moda. Só que tem um detalhe, para nós cristãos, nós não podemos andar de acordo com a moda. Jesus, ele andou de acordo com a moda? Totalmente contrário à moda. Os sábios, os mestres na época eram legalistas. Jesus era legalista? Não. Ele pregava a verdade, sim, mas ele não era legalista. Ele não chegou para o jovem rico e disse, você vai ter que me seguir. Se você quiser, abandone seus, vende, dá tudo por pobre, e me siga. Obrigado, querido.
Obrigado, meu irmão. Então, se quiser, não é para todos, é para quem quer. Mas quem quer tem que fazer um compromisso. Precisamos que entender que a integridade define o nosso caráter. Ela está relacionada ao nosso conjunto de valores. Como o texto disse, se nós amamos o mundo, nós não estamos andando com os valores e o caráter de uma pessoa cristã. Nós estamos andando de acordo com as coisas do mundo. Nós, como cristãos, temos valores e nós não podemos sair por aí fazendo o que nós quisermos. E daí depois, se alguém vir falar uma coisa, a minha vida não interessa para você, é só minha e de Deus. Não devo satisfação. Alguém já ouviu essa frase? A minha vida não importa para você, é só para Deus e para mim. Ah, tá, então tá bom, vamos lá. Quando a gente anda na rua, as pessoas nos veem como o quê? Cristão. Eu estou aqui na igreja, estou pregando, eu congrego, eu sou um cristão. Quando eu saio na rua, as pessoas me veem como? O pastor Eduardo, é lá da igreja do Jardim. Ele é cristão. Mas daí, se eu for fazer mau testemunho lá fora, o que eles vão dizer? Olha, aquele sem vergonha daquele do pastor, sobe e prega na igreja lá, que está fazendo negócio de caba sem vergonha. Merece uma taca um caba sem vergonha desse. Alguém já ouviu alguém falar mal de crente? E daí, foi um bom ou mau testemunho que essa pessoa deu? Aí a vida dela só diz respeito a ela e a Deus. Mas o que Deus está achando do comportamento dela? Ela está envergonhando o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque está fazendo as coisas de acordo com as suas vontades, os seus valores da carne. O texto nos diz que se eu começo a buscar os prazeres da carne, eu não estou com Deus. Então nós precisamos dar bom testemunho, andar, ser retos, ser honestos com os nossos negócios, sermos verdadeiros. Devemos levar em consideração a palavra que diz que somos sal e luz da terra, em Mateus 5, capítulos 13 e 14 diz isso, nós somos luz e sal da terra. Se o sal deixar de ser sal, ele serve para quê? Antigamente aqui muitos acho que já passaram que não tinha geladeira em casa, é verdade? Como é que a gente guardava a carne para não estragar? Salgava e geralmente botava no sol e alguns botavam assim em cima do fogão para pegar aquela fumaça ainda do fogão de lenha, né? Porque o sal era para conservar. No tempo dos escravos, quando o escravo era chicoteado, ele era colocado para ser curado no quê? Numa salmoura de água. Uma bacia de água cheia de sal, para cicatrizar, para não infeccionar. Só que se o sal deixar de perder as propriedades dele, ele não tem valor. Nós temos que ser luz do mundo. Se eu estiver andando de noite com a moto, e ela está iluminando ali, e de repente acaba a luz, o que acontece com a gente? Fica perdido. Meu pai uma vez se perdeu na mata, caçando no Mato Grosso, queimou a lanterna, e ele não tinha uma lâmpada reserva na lanterna. Aí o que acontece? Não vinha para casa, e vai lá, filhos, genro, todo mundo no mato correr, sabia mais ou menos a direção onde estava, passamos 5 horas para conseguir encontrar ele na mata. Por quê? Tinha perdido a luz. E quantos cristãos estão perdidos nas trevas? Quantas pessoas que, através do nosso comportamento e de dizer que a minha vida não deve nada para a vida de ninguém, e eu estou dando mau testemunho, tem feito pessoas andar na escuridão. O cristão precisa entender que a sua vida é um testemunho para o mundo lá fora. Ou nós damos um bom testemunho, ou mostramos para as pessoas que é possível andar com Cristo, como Cristo andou aqui na terra. Do contrário, nós estamos atrapalhando a obra de Deus.
Muitos são os que se dizem cristãos, porém são poucos os que procuram andar como Cristo andou. Muitos são aqueles que, vestidos de falsa espiritualidade, se dizem santos, mas esquecem que a integridade cristã fala mais alto. Se nós olharmos Gálatas capítulo 5, vai dizer sobre o fruto do Espírito, que são quantos, irmãos? Quantos são divididos? 9. Paz, amor, fidelidade, integridade, mansidão, domínio próprio. E aí vai. É como se fosse uma tangerina. Quando você olha ela com a casca, ela é um fruto. Quando eu começo a descascar, ela tem os gomos. Só que no momento que eu arranco aquele gomo, ela não é mais uma tangerina. Ela é um gomo de uma tangerina. A tangerina completa contém todos esses. Mas então eu tenho que ter paz, mas eu não preciso ter domínio próprio? Não. Você tem que trabalhar todas as áreas da sua vida. Só que tem muita gente se deleitando nos frutos da carne, nos frutos que o mundo oferece. O fruto da carne está falando mais alto. E eu quero citar 2 personagens para a gente refletir. O primeiro é Sansão. Sansão foi um nazireu. Alguém já viu o que é um nazireu? Nazireu é um homem consagrado a servir a Deus. Sansão, ele foi consagrado pela sua mãe, ainda no ventre, para ser um nazireu e ser um juiz. E tanto Sansão quanto a mãe tinham algumas regras a seguir. Porque o voto era para Sansão, mas como Sansão estava ainda no ventre da sua mãe, a mãe tinha que cumprir o voto. Que inclui algumas coisas como não comer carne, eles não podiam tocar em mortos, animais mortos, eles não podiam beber bebida fermentada, ele não podia cortar o cabelo, que nem eu já falei, não tocar em cadáveres, não podiam consumir nenhum derivado da fruta da uva, então nem a semente, nem a casca, nem o fruto, nem o vinho, nem uva seca, nem uva passa, eles não podiam. Não se podia passar a navalha no seu cabelo. E ele foi gerado para ser um juiz, para salvar o povo de Israel. E ele viveu num período de conflito entre os israelitas e os filisteus. Sansão era um homem fisicamente muito forte. Dizem que não existiu um homem tão forte como ele. Quem aqui que vai nas academias e vê aqueles caras lá que faz fisiculturismo, são caras enormes, musculosos. Eram pequenos do lado de Sansão. Mas também ele tinha um temperamento colérico. Tinha atitudes impensáveis. E acabou fazendo tudo o que não podia. Por mais que a dedicação dos seus pais ou ensinar a fazer as coisas corretas, a ensinar a palavra de Deus, a prepará-lo para ser um bom homem de Deus, um juiz para julgar com justiça, ele fez tudo errado. E quantas vezes nós fazemos as mesmas atitudes e erramos? Nós temos aqui a palavra e a gente faz as coisas erradas. Muitas vezes a gente vai buscar um conselho depois que a gente já tomou a decisão. E agora o que é que eu faço? Mas você já escolheu a decisão, você quer que eu ore por quê agora? Ele andou no meio de vinhedos, ele se envolveu com Dalila. Dalila o entregou aos filisteus, ele se entregou à bebida, se entregou aos deleites, que no meio de uma vinheta ele foi passando numa plantação de uva, e ele viu um cadáver de um animal morto, e ele foi lá comer o mel, porque tinha um enxame de abelha que tinha feito dentro da carcaça do animal. Ele foi no vinhedo, ele tocou no animal que não podia, ele se envolveu uma mulher que não era do povo de Israel. Então Sansão fez tudo errado. Com certeza os pais deles deviam estar tristes, porque não foi para isso que eu ensinei você, meu filho.
Não foi para isso que Deus nos permitiu gerar um filho, para fazer as coisas erradas. E ele foi e contou para Dalila que a força estava nos seus cabelos. Não que a força dele era os cabelos. A força dele era o voto com o Senhor e a sua integridade. Mas ele foi e se corrompeu com tudo que não podia, se envolveu com Dalila e contou qual era o propósito do seu voto que ele tinha feito. A sua mãe já tinha feito. E os filisteus o pegaram, ele estava dormindo, cortaram os seus cabelos, o cegaram e botaram ele como um escravo. Assim o mundo faz conosco quando nós fazemos as coisas erradas, nós passamos a ser escravo do mundo. Parece que quanto mais a gente quer sair, mais a gente se afunda, mais as garras do inimigo vão nos aprisionando, as correntes vão apertando, e nós passamos a ser escravos. Nós não conseguimos ver saída, nós começamos a brigar em casa, nossos negócios começam a ir errado, todos os planos que a gente tem começam a dar errado. Por quê? Porque eu não fui íntegro, porque eu não fui honesto. Agora vou falar de outro personagem, quem tem uma visão oposta. Gênesis capítulo 39, 9, que fala a história de José, diz: não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? A vida de José foi fácil? Não. Desde novo ele era rejeitado por seus irmãos, porque ele era o filho predileto de seu pai, porque era o filho da mulher que ele amava. E os irmãos tinham inveja. E Deus deu a José dons de interpretar sonhos. E José vai e tem um sonho lá que, rapaz, vocês vão se curvar diante de mim. Rapaz, você acaba sem vergonha, está sonhando mais novinho que nós, acha que nós vamos fazer isso. Até o pai dele dizer, rapaz, até o pai e a mãe se curvar, esse caboclo está doido. E nós vemos que os irmãos começaram a se rebelar. Em certo momento da história, os filhos tinham saído para pastorear as ovelhas, e seu pai manda: José, vai atrás dos seus irmãos, ver o que os cabas sem vergonha estão aprontando. Porque já sabia que eles não eram umas peças tão boas, né? Tinha seus deslizes, suas mazelas. E José foi pego pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo. Ele pegou, e daí neste momento, do versículo 39, capítulo 39, 9, José resiste a tentação da esposa de Potifar. Ele diz que Potifar não proibiu nada, ele podia ter acesso a tudo, menos tocar na sua esposa. Tanto que José governava a casa, José fazia as compras, José saía, procurava todos os mantimentos, tudo o que precisava na casa, era José que fazia. Então, se José era um escravo e tinha toda essa liberdade, estava solto, nota-se que José era íntegro. Por quê? Porque Potifar confiou a sua casa, todos os seus funcionários, até os egípcios que não eram escravos, tinha que obedecer a José, porque ele era íntegro, tinha caráter, fazia os negócios direito. Porém, quando ele rejeitou a esposa de Potifar, ela foi e mentiu. Ele disse: eu não fiz, eu vou para a cadeia, para o Chilindró, mas eu não fiz isso. E ele não fez isso por quê?
No final do versículo 9 diz o quê? Para não pecar contra o meu Deus. Foi para não envergonhar homens? Tinha alguém vendo os dois ali? Estava a esposa de Potifar e José? Tinha alguém? Não tinha. Se ficasse escondido entre os dois, acabava ali. E se tivesse um outro escravo e fosse dizer, Potifar, o José está bulinando na sua mulher. Aí o José ia dizer, é mentira dele, ele que está fazendo, pode mandar matar. Potifar ia fazer isso. Por quê? Porque José tinha confiança por ser honesto e íntegro. Só que José foi para a cadeia. E a história diz que José, na cadeia como escravo, começou a fazer o que lá dentro da cadeia? Ficou de perna cruzada? Não, ele começou a gerenciar o presídio. Imagina, nós chegar aqui em Itaituba, no nosso presídio, e entregar a chave do presídio, toda vez, a partir de hoje, o preso fulano de tal vai gerir o presídio. Aos nossos olhos, isso tem algum fundamento? Isso é loucura. Mas foi feito isso com José. José gerenciava o presídio. E chegou um dito momento que o faraó sonhou as espigas e as vacas magras, né? As vacas gordas e as vacas magras. E ninguém sabia revelar o sonho. Aí está lá o prisioneiro José, que foi e revelou o sonho. E foi colocado como governador do Egito, abaixo somente de Faraó. Olha só. Um era juiz, fez um voto para ser um homem de Deus. Foi ensinado para ser um homem de Deus e julgar com justiça. Virou o quê? Escravo. Aí nós vemos o outro, que era um menino, foi vendido como escravo, passou quase toda a vida como escravo, mas era um escravo livre, e passou a ser governador. E os seus irmãos e os seus pais se curvaram diante dele? Sim. Aqui nós vemos o valor que a integridade tem. Muitas vezes nós passamos por lutas, nós passamos por adversidades, mas quando nós somos retos, íntegros, a recompensa vem. A fidelidade do Senhor vem na nossa vida. José era escravo livre. Ele fazia as coisas para agradar o faraó ou para agradar o Potifar? Não, ele fazia para agradar a Deus. Eu vou fazer o melhor aonde eu estou, nas condições que eu tenho. Mas muitas vezes eu não vou fazer isso, porque não tem isso, porque não é do jeito que eu quero, porque não é assim. Nós reclamamos. Se a pessoa tal não fazer isso para mim, eu não vou fazer. Nós temos que estar disposto a servir. Jesus, ele disse, eu não vim para ser servido, mas para... E por que nós queremos muitas vezes ser servidos? Por que nós queremos o crédito das coisas? É a nossa carne, irmãos. Todos os dias nós precisamos lutar contra ela e matar a nossa carne. Matar os nossos desejos. Dizer, eu não quero isso para a minha vida. Mas muitas vezes, quando a gente está aprisionado no pecado, a gente não tem força. Tem coisas que precisam começar dentro da gente. Não de fora. Mas muitas vezes a gente quer fazer por fora. Esses dias eu fui com o pastor Berg olhar um trator. Aí quando o Berg perguntou, e Eduardo, o que achou? Eu falei, pula fora. Disse, não, mas olha, o trator está bonito, está pintado. Está bonito. Aí balancei uma roda da frente, os embuchamentos do eixo, tudo folgado. Aí liguemos o trator, uns barulhos. Eu falei assim, Berg, como é que a pessoa primeiro pinta, faz toda uma pintura, para depois ele vai pegar o trator, bandar no meio, meter chave, arranhar tudo, para consertar, para montar?
Ele está fazendo o inverso, ele tem que começar da mecânica e termina na pintura. Não é verdade, seu Francisco? A pintura é o acabamento. É igual uma mulher fazer maquiagem e tomar banho. Não dá certo, né? Tem que tomar um banho, se produzir, agora vai vir a maquiagem. Nós não podemos primeiro botar roupa, depois ir tomar banho. Não vai funcionar. Então as coisas na nossa vida têm que começar de dentro para fora. E tem muitas pessoas vivendo de aparências. Já pensou se o seu travesseiro falasse, irmão? Que é onde que você deita a sua cabeça e está os seus pensamentos lá? Aquilo que você sonha, aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Já imaginou se seu travesseiro pudesse falar? O que ele falaria de cada um de nós? Nós podemos enganar pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Eu tenho duas perguntas aqui para fazer. Pode um cristão vencer as tentações assim como José venceu? O que vocês acham? Podemos? Podemos. Fácil? Não. E se nós de repente darmos uma deslizada, o que tem que acontecer? Senhor, me perdoa. Como é que é a oração da pastora Marlene? Levanta a mão e diga: eu errei, desculpe, me perdoe, prometo melhorar. Chega aí, Bira, eu falei com você, me desculpa, eu errei, prometo melhorar. Ei, vocês vão ver o quão bom isso é na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, na nossa família, quando a gente errar e a gente pedir perdão. Quão lindo aqui nós já vimos aqui nessa igreja, irmão pediu, eu quero falar aqui, e chegar assim, eu quero pedir primeiro perdão para Deus, eu quero pedir perdão para o meu amigo, ou para a minha família, eu errei, eu falhei, e eu acredito que isso mudou a vida de pessoas, porque a palavra diz que eu tenho que pedir perdão para Deus, e eu tenho que pedir perdão aos homens também, a quem eu errei eu tenho que pedir, mas de repente eu não tenho mais, aquela pessoa já se foi, é meu pai, é minha mãe, o irmão, uma pessoa que eu não tenho mais contato, Senhor, eu falei assim, Senhor, aonde ele estiver, eu quero pedir o perdão, eu quero liberar perdão. Tem muita gente sofrendo, porque está aprisionado a coisas que alguém fez ou falou, e você precisa declarar. Você chega depois com um amigo crente, e fala assim, irmão, eu queria conversar com você, eu tenho uma situação assim, do passado, eu não tenho essa pessoa para pedir perdão, mas eu quero conversar com você, eu quero dizer que eu perdoo aquela pessoa, eu quero pedir perdão em nome daquela pessoa, e eu quero testemunhar isso com você, e eu já falei com Deus. Faça isso, você vai ver como a sua vida vai mudar. A outra pergunta: como a história de José pode fortalecer a nossa fé? Como que você acha que essa história fortalece a gente? A palavra do Senhor diz que Ele já foi preparar um lugar para nós. Isso tem que nos fortalecer. Se eu for íntegro, reto, correto, justo, honesto, meu lugar já está com o Senhor. Ele já está com um lugar preparado, só me esperando. Então eu não posso fraquejar, eu não posso desistir, eu não posso desanimar. José, mesmo diante de uma poderosa tentação, para um jovem solteiro, naquele tempo os egípcios eram, vamos dizer, como é que é a palavra que eu vou usar? Mais avançados em algumas áreas que os
Israelitas. Eles tinham umas modas mais avançadas, festas, vestimentas, culturas diferentes. E para José ser tentado por uma mulher, com certeza ela deveria ser uma mulher bonita. Ela tinha posses, então deveria ser bem produzida. E ele foi tentado numa das áreas mais difíceis dos homens. E ele venceu. Então nós podemos vencer também. Se mantenha firme, íntegro. Escolha honrar a Deus acima de qualquer coisa. De maneira semelhante, somos chamados para viver uma vida de integridade, mesmo frente a desafios e tentações. Que a história de José nos inspire a viver uma vida de fé inabalável e integridade incalculável. O professor Mário Sérgio Cortella foi meu professor de faculdade, e eu acompanho ele, e ele fala muito sobre integridade, caráter, moralidade, e tem uma frase dele que diz que eu tive um deslize, eu traí, mas é porque a carne é fraca. A gente já não ouviu falar essa frase? Rapaz, foi um deslize e a carne é fraca, né? Alguém já ouviu essa frase? Quando alguém diz que errou, não é a carne que é fraca, o caráter que é fraco. Nós não traímos porque a carne é fraca, é porque o nosso caráter está abalado. José, ele foi traído por seus irmãos, mas ele não traiu a Deus. Ele tinha suas convicções. Então nós precisamos rever o que nós estamos fazendo. Nós estamos honrando o nome de Deus ou estamos envergonhando? Nós estamos envergonhando ou honrando a nossa família, os nossos filhos? Os nossos filhos são uma cópia da gente. E eu aprendi isso, irmãos. A pior coisa que tem é ensinar uma miniatura da gente mesmo. Que é o filho da gente, que é uma miniatura que a gente vai ter que ensinar, que é o nosso jeito, e a gente tem que trabalhar para mudar o nosso jeito, para o menino não nascer, para não crescer igual. Então, as atitudes que eu estou tendo, como está influenciando os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, nossos colegas na escola. Quais são os assuntos que está rolando no meio dos jovens, nos meios dos homens, das mulheres, nos grupos de WhatsApp? Ninguém tropeça numa montanha, queridos. A gente tropeça em pequenas pedras. A excelência moral se mostra nas pequenas coisas. Seja íntegro, seja honesto, tenha uma palavra só. Que a sua palavra valha mais do que uma assinatura num papel. Seja pontual. Hoje, uma das maiores dificuldades é a pontualidade. Você marca um horário, tal hora, 19, aí passa 19h05, 19h10, 19h20, 19h30, 15 para as 8. O que acontece? Uma pessoa ficou esperando. Quando você atrasa no compromisso que você marcou, que você combinou, você está dizendo, eu não estou nem aí para você, espere quando eu chegar, nós conversa. Como se a estrela fosse eu. Queridos, o nosso tempo tem valor. Nós precisamos olhar que o nosso tempo tem valor, e eu preciso dizer, o meu tempo custa caro, e eu não vou desperdiçar, e eu não vou desperdiçar o tempo da pessoa que está me esperando, porque o tempo dela também vale muito.
São pequenas coisas que vai mostrar como nós somos. Nós precisamos entender que os pequenos detalhes revelam quem nós somos. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem vivido. Se você tem andado como Sansão, ou você tem andado como José. Não estamos aqui para julgar ou para dizer, só queremos dizer que tem um caminho, que existe uma saída, e essa saída é Jesus Cristo. Talvez o mundo tenha te aprisionado, tenha te acorrentado, mas como o louvor que nós falamos agora, nós podemos clamar a Jesus, que Ele pode trazer cura, que Ele pode trazer libertação. E eu te convido a ficar de pé. Você que entendeu que Jesus tem um propósito para a sua vida, você que entendeu que Jesus ele pode transformar a sua vida e tirar as correntes, quebrar as correntes, restaurar a sua saúde. Talvez você esteja depressivo, você esteja com ansiedade, você esteja sofrendo por situações que você não sabe mais como resolver. Hoje você tem a oportunidade de vir diante do altar e dizer: Senhor, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer, eu não tenho forças, me ajuda. O Senhor está aqui para te receber nessa noite e tirar o fardo que está sobre os seus ombros. Enquanto o ministério de louvor vai estar cantando o hino, saia do seu lugar, venha dizer: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho saída. O meu casamento não está bem, o meu relacionamento com meus filhos não está bem, os meus negócios não estão bem, a minha saúde está debilitada. Vem aqui para frente. O Senhor está de braços abertos para te receber. Nós não estamos aqui para julgar, apontar o dedo. Nós estamos aqui para amar, para orar, para ajudar você diante dos desafios. Não permita que o inimigo prenda seus pés aonde você está. O inimigo te acorrente e diga que você não vai conseguir, que você não é ninguém. Você é filho amado de Deus. E Deus está te esperando. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você é filho amado de Deus. Está ansioso para ter um encontro com você. O altar está aberto. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, do meu
Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não seja escravo, não deixa o medo te dominar. O Senhor te escolheu antes de nascer. E Ele está te convidando a fazer parte da família dEle. Ele já derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Ele só está querendo uma atitude sua de vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu quero te receber. Pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. O Senhor está aqui querendo te resgatar das garras do inimigo. O Senhor quer te libertar daquela prisão que você não consegue sair. Não se deixe ficar aprisionado onde você está. O Senhor quer mudar a sua vida. Ele quer escrever seu nome no livro da vida. Ele quer te dar a oportunidade de ser salvo, de ser chamado filho de Deus. Então saia do seu lugar. Você que entendeu que precisa mudar a sua vida, que precisa ter atitudes diferentes. O Senhor está te chamando. O Senhor te ama, querido. Assim como Ele mudou anos atrás a minha história, hoje Ele quer mudar a sua. Se fosse olhar aos olhos do mundo, eu não era para estar aqui essa noite. Eu estava até o pescoço no lamaçal do pecado, perdido, desonrando meus pais, minha família, meus irmãos. Mas o Senhor, em um momento da minha vida onde eu vi, achei que não tinha saído, o Senhor me resgatou. Me tirou do leito de morte e me deu a oportunidade de estar aqui hoje como filho dele. Abri o mar pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, me Não perca a oportunidade. agora eu posso cantar. O amanhã pode ser tarde. O Senhor tem falado aos corações de pessoas hoje, mas o medo ainda está aprisionando você no seu lugar. O Senhor tem falado aonde você está: filho, eu te amo, eu quero você de volta. Você importa, você tem o valor. Nada o que falaram ou o que fizeram contra você importa. Eu quero fazer tudo novo a partir de agora. Eu quero dar a paz que você tanto busca, a restauração da sua família, dos seus negócios. Hoje o Senhor quer fazer isso na sua vida, mas você precisa dar um passo de fé diante do altar e dizer: eu quero isso para a minha vida. Você que entendeu isso, vem aqui à frente. Não perca a oportunidade. Tudo bem? Você acabou de ver um vídeo no nosso canal e eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. E eu quero te fazer um pedido agora.
se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem e eu sei que muitas outras vidas vão ser abençoadas assim como você. Que Deus abençoe e obrigada por estar conosco.